Nesse vídeo a gente vai falar sobre o conceito da cauda longa e por que isso interessa pra ti que trabalha no mercado da música. Inclusive, se tu já conhece esse conceito, já ouviu falar sobre isso, mesmo assim fica no vídeo porque vai ser interessante, vou trazer algumas ideias novas e renovadas sobre esse assunto. Assiste aí. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Edu, esse aqui é o canal da Buzz Music Content. Já vou convidar logo de cara todos vocês para se inscreverem e comentar depois e dar o like no vídeo, dislike, etc. Me dizer o que vai achar desses vídeos que vão ser cada vez mais frequentes por aqui. Bom, hoje o papo é sobre o conceito desse livro aqui, Cauda Longa, escrito pelo Chris Anderson, lançado em 2006, então daqui 4 anos já vai fazer 20 anos desse livro. E é muito legal porque os conceitos que ele escreveu são coisas que ele mirou olhando para o futuro e a gente meio que tá vivendo esse futuro agora. E é algo que toca diretamente o nosso mercado da música, é muito importante, então é por isso que eu vou falar um pouco sobre ele aqui, tá? Bom, pra gente entender um pouco sobre a aplicação do conceito da cauda longa dentro do mercado da música, a gente tem que traçar um paralelo de antes e depois da internet, dessa revolução digital que a gente vem vivendo há bastante tempo, de como era produzir música antes e como era produzir música depois dessa, enfim, dessa digitalização das coisas, tá? Vamos traçar esse paralelo então. Antes, como é que era? Bom, tu queria gravar uma música, tu precisava de um estúdio, tu precisava de uma grande estrutura, era complicado, era caro, e por ser caro, era para poucos, né? Porque alguém tinha que bancar isso. E, logicamente, para bancar isso tinha que dar um retorno. Então não era qualquer um que conseguia, de fato, colocar a sua música no mundo. Era, sim, aquelas pessoas, aqueles artistas que eram observados como alguém que poderia dar esse retorno, tá? Então eram poucos. E também eram aqueles artistas que se entendia que poderiam ser mais consumidos por uma massa, por mais pessoas, para poder ter esse retorno de dinheiro que, enfim, um grande dinheiro foi investido, um grande dinheiro tem que voltar, tá? Então, basicamente, essa era a lógica, porque gravar era muito mais caro, distribuir as coisas físicas era muito mais caro, tudo era muito mais caro, então menos pessoas poderiam colocar sua música no mundo e assim também as pessoas tinham, digamos, gostos mais padronizados, né? Porque como tinha menos coisas no mundo, existiam menos coisas para se escolher para gostar, entende? Então eram menos opções de fato. Não que de fato as pessoas tinham gostos mais padronizados, mas as escolhas eram mais escassas, então, enfim, os gostos acabavam sendo mais padronizados. Só que o que acontece quando a internet vem e as coisas ficam mais baratas de se produzir? O que acontece basicamente é que a gente não precisa mais de uma superprodução para colocar as coisas no mundo, né? Então vamos trazer para o mundo da música. Se tu hoje no teu quarto tem uma ideia de música, tu tem um computador, acesso à internet, enfim, tutoriais, e tu consegue baixar um programa, e tu consegue ter um microfone mais ou menos legal, tu consegue colocar essa música no mundo, consegue produzir isso se tu tiver o mínimo conhecimento necessário. Aí tu consegue, de uma maneira muito rápida e barata também, distribuir isso através de agregadoras, e através das plataformas de streaming e tudo mais. Tu consegue também, de uma forma muito mais barata, fazer o marketing disso, etc, etc. E não só tu consegue fazer isso, mas muita gente consegue fazer isso, fazendo com que muito mais obras, muito mais música exista no mundo, desbloqueando todo um mercado que antes meio que não existia, porque não dava para existir, tinha um gargalo de produção ali que hoje não existe mais. E o que acontece quando esse gargalo de produção vai para o mundo? Acontece que as pessoas começam a perceber que essas coisas existem e ampliar um pouco seus gostos. Não fica mais só naquelas coisas de massa, que antes era basicamente a única opção, e agora a gente começa a abrir um novo mercado, que é o mercado de nicho. E é isso que é muito importante pra gente entender aqui. Então vamos entender um pouco melhor sobre esse nome, cauda longa, por que esse conceito, enfim, esse livro tem esse nome. E basicamente é tudo por causa desse gráfico aqui que está aparecendo na tela agora, que tem 2 eixos, né? Esse vertical aqui é de vendas ou consumo, então volume de vendas, volume de consumo, e o horizontal é de quantidade de coisas que podem ser consumidas, quantidade de produtos disponíveis, etc. Nessa era pré-digital aqui que a gente estava falando antes, só o que existia era a cabeça do gráfico. Então a gente tinha uma quantidade muito menor de produtos disponíveis, só que eles tinham consumos muito gigantescos. Então era poucos produtos, poucos conteúdos, poucas músicas que eram consumidas por muitas pessoas, pela massa, né? Basicamente era isso. Então tudo era a era dos hits, digamos assim, a era das massas. Então o que era pouco consumido não seria nem produzido porque não valia a pena. Nesse segundo momento, onde a gente desbloqueia a produção, a gente desbloqueia também a cauda longa do gráfico, que é uma quantidade muito maior de produtos, só que o consumo, logicamente, vai caindo porque as coisas são de nicho. A gente não está mais produzindo
produtos e conteúdos e músicas de massa, a gente está falando com menos pessoas, tá? Então por isso que o nome é cauda longa, porque a gente está falando dessa nova fase onde desbloqueia toda essa nova parte do gráfico. E vamos lá, você que está assistindo esse vídeo aqui agora, provavelmente você está aqui nessa parte do gráfico que é a cauda longa, que é o mercado de nicho. Tu provavelmente não é um grande artista que já tem um grande hit, que já está estourado, vendendo milhões e tal. Não, provavelmente você está nessa parte aqui. E por que é importante a gente entender que a gente está nessa parte aqui e não na parte das massas, tá? Porque são jogos completamente diferentes de se jogar. Aqui na parte das massas, a gente está falando de um jogo de grandes números, de grande audiência, uma carreira super famosa, de fato, algo que está gigantesco. Só que aquela coisa meio conhecida por muita gente, mas amada por poucos, sabe? Quando tu, claro, já ouviu falar, mas não necessariamente significa alguma coisa para o público. Ok, é esse jogo aqui do consumo das massas. Agora, quando a gente está falando da cauda longa, quando a gente está falando da era dos nichos, da parte dos nichos, a gente está falando de um número muito menor de consumo, porém uma conexão muito maior com aquilo que se é consumido. O fã e o artista aqui têm uma relação muito mais profunda de conexão. Por quê? Porque vamos imaginar que eu tenho um gosto muito específico, que eu gosto de uma música que tem um som de, sei lá, cachorros latindo com violinos e um violão. Sei lá, é o meu tipo de música lá. Vamos imaginar que isso seja um tipo de música que tem um nome para isso e seja algo, tá? Eu gosto de consumir isso. E aí, é uma coisa muito específica, quase ninguém produz, até que eu encontro alguém na internet lá que produz exatamente aquilo que eu gosto de ouvir. Esse cara, esse artista, provavelmente ele vai ter poucos plays, porque esse é um gosto muito específico. Mas justamente por ser um gosto muito específico é que vai existir essa conexão muito forte entre artista e público. Aquilo vai importar muito pro fã, ele vai se sentir contemplado, aquilo faz parte da identidade dele de fato. É um gosto muito específico e gostos muito específicos fazem parte da nossa identidade. Então entende que é uma relação diferente, não é algo que todo mundo gosta, é algo que é meu, é específico meu como público. Então são jogos muito diferentes, um de conexão muito profunda, de representação de fato de identidade e outro de números gigantescos e, enfim, fama. E aí eu repito, né, vale lembrar que esse livro foi escrito em 2006, o cara escreveu meio que olhando para o futuro, com o que estava se desbloqueando na época, estava para acontecer, mas hoje a gente já está vivendo isso, a gente já está vivendo bem essa separação, a gente já tem um mercado de nichos estabelecido, a gente tem um mercado de massa que continua acontecendo, não é que uma coisa substituiu a outra, mas se abriu uma nova porta. E aí eu repito, é muito importante também a gente entender aonde a gente está e qual jogo a gente quer jogar. Claro, tu pode estar no mercado de nichos e querer jogar o jogo das massas, tu pode. Só que a gente tem que entender que é um jogo para poucas pessoas vão estar ali, não cabe todo mundo ali, né? E é outra coisa, que é um jogo muito diferente, é um jogo que tem outros caminhos, outras formas de ser jogado de fato, enquanto dos nichos, ele depende muito mais da gente. A gente pode criar essa conexão através da internet, através do marketing digital, através da conexão das redes sociais, a gente pode criar essa conexão com as pessoas nas nossas próprias mãos. Não é fácil, também gera um trabalho, mas a gente pode. E uma coisa que é importante a gente entender também é que aqui nessa parte dos nichos não é só a música. Nas massas também não, mas eu acho que nos nichos é ainda mais importante. Porque como existe uma questão de identificação forte, de conexão forte entre artista e fã, eu acredito muito em usar o conteúdo, em usar as redes sociais para expandir isso para além da música, sabe? Para gerar conversas ao redor desse tema tão específico que a pessoa tem e te acompanha, para poder expandir isso ainda mais. Então tu conversa com as pessoas sobre isso, traz esses assuntos à tona, gera uma discussão com o teu público para gerar ainda mais conexão e formar de fato uma comunidade ao redor daquele tema super específico, né? A música como algo central, que atrai e que engaja muito mais, mas poder conversar com as pessoas, com os teus fãs, etc., com as pessoas ao redor que gostam daquilo, mais ainda sobre isso, para poder gerar ainda mais essa conexão e a coisa acontecer de uma maneira ainda mais legal. Ficou claro agora o que é a cauda longa, o que é esse conceito e por que é tão importante a gente entender isso? E aí eu queria finalizar esse vídeo aqui com algumas conclusões para a gente desmistificar algumas coisas que ficam na nossa cabeça muitas vezes, mas que esse conceito da cauda longa meio que dá uma destruidinha, tá? Primeiro, não é todo mundo que é teu público e tá tudo bem. Muitas vezes a gente fica querendo sempre conquistar mais pessoas e ter mais fãs e engajar com todo mundo e muito se fala, não, minha música é para todo mundo, meu conteúdo é para todo mundo e dificilmente é. Hoje a gente vive cada vez mais na era dos nichos e a gente tem que entender para quem que a gente está falando, com quem que a gente se conecta e focar nessas pessoas, porque a gente vai ser importante para essas pessoas. Quanto mais importante tu é
para uma pessoa, menos tu vai ser para massa. E quanto mais conhecido tu é para um grande número de pessoas, para uma grande massa, menos tu vai importar de fato para as pessoas individualmente. Então teu público não é todo mundo e tá tudo bem. Isso é algo legal, tem que encontrar o teu público, falar com ele, se conectar com ele e se tornar importante para ele. Outra coisa, é muito importante entender qual jogo tu tá jogando. Eu gosto muito de jogar esse jogo dos nichos porque acredito que tá mais na nossa mão fazer as coisas acontecerem, mexer o ponteiro. Então se tu vai jogar o jogo dos nichos, foca nesse jogo, entende que tu tá muito mais numa construção de conexão do que numa construção de números. Para de tentar muito aumentar teus plays no Spotify e aumenta muito mais o nível da conversa que tu tá tendo com o teu público, de gerar essa conversa, gerar essa conexão. Lembrar também de tentar gerar essa conexão e criar essas conversas para além da música. Claro que a música é um ponto central e é o que sempre vai importar mais, afinal, enfim, se tu é um artista, é isso que tu faz, música. Só que é importante nessa parte dos nichos a gente também tentar gerar uma conexão através do conteúdo, gerar conversas, pegar esse nosso tema central, entender do que a nossa música fala e tentar falar dessas coisas também de outras maneiras, tá? Usando as redes sociais, usando conteúdo para fazer isso. Isso é uma coisa que pode levar a tua interação, a tua conexão e teu engajamento com os teus públicos, com os teus fãs, para outro nível e é muito legal. Eu tenho um vídeo muito completão sobre esse assunto, onde lá dentro eu falo um pouco da cauda longa também, mas eu expando para outros assuntos que de fato pode mudar a tua visão sobre o mercado musical, então eu vou deixar ele aqui na descrição, enfim, te convido para assistir depois. E outra coisa que eu estou fazendo também ao longo dos dias, dos meses, etc., é uma investigação de como que a gente consegue, dentro desse mercado dos nichos, dentro dessa nossa relação muito mais profunda, não de números, mas de conexão de fato com o nosso público, como que a gente consegue monetizar essa comunidade, como que a gente consegue gerar grana através do nosso público mesmo, porque se a gente vai entender que a gente vai jogar jogos diferentes, a gente tem que estressar todas as possibilidades de carreira, de jornada aqui nessa parte dos nichos, tá? Então eu te convido a acompanhar bastante aqui o canal, de novo, se inscrever, dar o like, dizer o que tu achou do vídeo, porque vai ter cada vez mais vídeos assim, e me contar se tu já conhecia esse conceito da cauda longa, se tu conheceu agora, gostou, relembrou, enfim, deixa um comentário aqui, a gente se vê no próximo vídeo da Buzz. Tchau, tchau!